Sejam muito bem-vindos ao Conselho em Ação. Meu nome é Oswaldir Ramos, presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Hoje estamos inaugurando mais este canal de comunicação do Conselho Estadual de Educação. Nosso objetivo é poder trocar ideias, dialogar e informar cada vez mais, notadamente trazendo temas em discussão dentro do próprio Conselho Estadual de Educação, bem como no cenário nacional. Hoje vamos conversar sobre um grande desafio da educação. O tema de hoje do Conselho em Ação é inteligência artificial. A inteligência artificial e o seu papel no ambiente escolar. Vamos procurar dialogar como a inteligência artificial está transformando o ensino e criando novas oportunidades para professores e estudantes. E também a importância da formação docente para o uso efetivo da inteligência artificial na educação. Para entendermos um pouco mais da inteligência artificial no ambiente escolar, convidamos o conselheiro do Conselho Estadual de Educação, conselheiro Maurício Fernandes Pereira. Mas considerando que este é o primeiro programa do nosso Conselho em Ação, eu gostaria, antes mesmo de conversarmos com o nosso convidado, de mostrar, mesmo que brevemente, um pouco da estrutura e funcionamento do Conselho Estadual de Educação. O Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, ele foi criado em 1961, na gestão do governador Celso Ramos. A instalação efetiva do Conselho Estadual de Educação ela ocorreu em 28 de maio de 1962, ainda dentro do governo Celso Ramos. Portanto, o Conselho Estadual de Educação completa, em maio deste ano, 63 anos de sua criação. Importante destacar que o Conselho ele foi criado como órgão autônomo da administração estadual, com a missão de ser órgão de Estado. E este tem sido um grande desafio para o Conselho nos seus 63 anos de existência. Manter-se como órgão de Estado e jamais permitir-se ser simplesmente um órgão de governo. Além da lei de criação do Conselho Estadual de Educação, o Conselho também é regido pelo seu regimento interno, o regimento do Conselho Estadual de Educação. A última atualização dele foi no governo Luiz Henrique da Silveira, no ano de 2005. Composição do Conselho Estadual de Educação. O Conselho atual ele é composto de 21 conselheiros titulares, 7 conselheiros suplentes. Dentre os 21 conselheiros titulares, temos 3 representações de entidades, a Undime, o Sinte e a UCE. O mandato do conselheiro é de 6 anos. A mesa diretora do Conselho ela é composta do seu presidente, Oswaldir Ramos, da vice-presidente, conselheira Simone Chirran, e da secretária da mesa, conselheira Ana Cláudia Colasso de Mello. Os conselheiros do Conselho Estadual de Educação são representados por todas as regiões do estado de Santa Catarina. Todas as regiões do estado de Santa Catarina estão representadas dentro do Conselho Estadual de Educação, seja na sua composição de conselheiros titulares, seja na composição de seus conselheiros suplentes. Estrutura de funcionamento das comissões do Conselho Estadual de Educação. O Conselho Estadual de Educação tem as comissões de planejamento, comissão de educação profissional, comissão de educação básica, comissão de educação superior, comissão de educação à distância, comissão de estudos de novas estratégias para a educação, comissão de legislação e normas, comissão de avaliação institucional e formação docente e também a comissão de acompanhamento dos planos municipais e estadual de educação e apoio aos sistemas municipais de ensino.
O calendário das reuniões do Conselho ele está disponível no site do Conselho Estadual de Educação. O Conselho faz 2 reuniões mensais. As reuniões elas se dividem em reuniões presenciais e reuniões virtuais. Representações externas do Conselho. Além das atividades inerentes à função de conselheiro no dia a dia do Conselho Estadual de Educação, o conselheiro ele também representa o Conselho em várias representações externas. Temos representações no Tribunal de Contas, no Ministério da Educação, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Estado da Educação, do Fundeb, do Ministério da Educação, na Alesc, no Fórum Nacional de Educação, no FONSED, que é o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação. No FONSED, o Conselho tem inúmeras representações, seja na educação especial, ensino médio, educação profissional, enfim, todas as frentes de trabalho do FONSED. O Conselho Estadual de Educação é um órgão colegiado. Toda deliberação ela é coletiva. As deliberações, tanto em comissões quanto em Conselho Pleno, não são decisões monocráticas. Todas passam por decisão coletiva. O rito das sessões ele está descrito no regimento interno, assim como a terminalidade das decisões que acontecem, ora nas comissões, ora no Conselho Pleno. Todos os processos são eletrônicos. No Conselho Estadual de Educação não circula mais papel. São atribuições do Conselho Estadual de Educação. O credenciamento e recredenciamento de funcionamento de unidades escolares, o credenciamento e o recredenciamento de instituições de educação superior, a autorização de cursos, o credenciamento e recredenciamento de escolas de governo e toda a normatização e regulamentação do sistema estadual de educação. É importante destacar que a atividade de conselheiro não se resume aos pareceres relatados nos dias de reuniões. O conselheiro faz estudos e também visita instituições de ensino para melhor conhecimento e fundamentação dos seus pareceres. Importantes deliberações do Conselho Estadual de Educação. Em primeiro lugar, eu destacaria o Plano Estadual de Educação 2014-2024, a reformulação do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular, o documento referência para Santa Catarina, a regulamentação do ensino remoto durante o período da pandemia, seminários estadual de sistemas de ensino, com apoio da UNCME e da Undime, consultas públicas, aprovação de cursos técnicos de educação presencial, à distância, regulamentação com resoluções de educação básica, educação à distância, educação profissional, superior e outras de interesse. Credenciamento dos centros de atendimento especializado de educação especial. O Conselho concede 2 honrarias. Uma é o Prêmio Educador Eupídio Barbosa, que anualmente é entregue, é concedido aos profissionais de cada regional de educação. São 36 regionais que são homenageados normalmente no mês de outubro aqui em Florianópolis. E também temos o nosso diploma de mérito educacional, que é concedido a personalidades que se destacam. Esse mérito educacional, ele é uma indicação de conselheiro. Cada conselheiro pode fazer uma indicação ao ano. Feita a devida apresentação do Conselho Estadual de Educação, vamos agora falar um pouco sobre inteligência artificial. Para isso, nós convidamos o conselheiro Maurício Fernandes Pereira. O professor Maurício tem uma vasta experiência em educação. Ele é conselheiro do Conselho Estadual de Educação,
presidente da Comissão de Novas Estratégias na Educação, comissão esta do Conselho Estadual de Educação, foi presidente do próprio Conselho Estadual de Educação e também presidente do FONSED, que é o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação. Foi secretário municipal de Educação de Florianópolis e atualmente é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Sem mais delongas, Maurício, nós sabemos que o Conselho Estadual de Educação está desenvolvendo um estudo sobre inteligência artificial na nossa Comissão Especial de Estratégias para a Educação. E, obviamente, a inteligência artificial ela veio, né, com um poder muito grande e, além da questão do otimismo, do que ela pode trazer, existe também algumas preocupações. Diante disso, eu gostaria, você como presidente da própria Comissão de Novas Estratégias para a Educação, como é que você está vendo este trabalho que está sendo desenvolvido na própria comissão e, inclusive, com a consulta pública que nós realizamos, que foi histórica, né, Maurício? Você que conhece tão bem o Conselho sabe que uma consulta com aquele tipo de amostragem realmente faz sentido total em relação ao tema que nós estamos conversando hoje. Então, eu gostaria que você realmente pudesse conversar um pouquinho sobre esse trabalho da comissão e já emendando a questão da inteligência artificial, uma vez que você tem se dedicado a esse tema. Oswaldo, nosso presidente, eu quero dizer que a inteligência artificial é algo que vai mudar a vida das pessoas. Já está mudando a vida em sociedade. E a educação, que a meu juízo de valor, é um dos ambientes mais retrógrados, mais resistente à mudança, na minha avaliação, ela vai precisar mudar muito. E por que eu digo que é retrógrado e que é resistente à mudança? Porque se a gente pegar uma sala de aula hoje, em pleno século XXI, e pegar uma sala de aula de uns séculos atrás, nós vamos ver que a sala de aula é praticamente a mesma coisa. É um professor lá na frente, muitas vezes no monólogo, e as crianças, os jovens, escutando o professor. Então, muda o conceito de sala e muda o conceito de aula com a inteligência artificial. A nossa comissão, como bem você falou, está estudando isso. E a pesquisa feita com os professores de escolas públicas e escolas particulares e com os estudantes, por si só, representa a grandiosidade do tema. Foram mais de 10.000 professores e estudantes que responderam à pesquisa. Então, é um assunto que eu entendo que não é tendência passageira, modismo, né? É algo que vai ficar, veio para ficar. Então, esse é o primeiro ponto. Os conselheiros se debruçaram no assunto, fizeram um trabalho brilhante, fizemos a discussão de um primeiro parecer e agora vamos discutir mais um, que na verdade é um parecer orientativo para as escolas e para a educação no estado de Santa Catarina. Estou muito feliz com a qualidade dos nossos conselheiros, nem poderia ser diferente, mas são muito diligentes, muito atenciosos e muito estudiosos, porque cada um, inclusive, escreveu um artigo sobre inteligência artificial na educação. E sobre a inteligência artificial em si, eu acredito que se soubermos usar as ferramentas de inteligência artificial, principalmente as consideradas as inteligências generativas, nós vamos ter um ganho extraordinário na educação. Então, para abrir a discussão, acho que é por aí. E essa integração da inteligência artificial no ambiente escolar, como que você imagina que ela vai tomar de proporção? Alguns, inclusive, já aventam a possibilidade de um cognitivo, às vezes um pouco mais menos ativo em relação à inteligência artificial. Outros já entendem que não,
isso irá estimular o cognitivo. Como é que você está vendo essa integração com a inteligência artificial? Olha, eu acredito que nada muda das coisas que temos tradicional. Traduzo. Educação só tem razão e sucesso se os pais acompanharem seus filhos. Aí nós já começamos com um problema estrutural no Brasil, onde nós temos uma população relativamente grande de pais que não têm estudo formal ou não têm tempo de qualidade para dedicar aos filhos. Então esse é um problema, na minha avaliação. Mas tem uma outra dificuldade da inteligência artificial que os estudos têm comprovado, que é pela primeira vez na história que uma tecnologia nova tem como uma maior possibilidade de uso as pessoas com mais idade. Por quê? Porque, infelizmente, os jovens, falando de Brasil, realmente leem pouco, estudam pouco, na sua grande maioria. A inteligência artificial, em especial as generativas, elas só vão dar o melhor resultado para aqueles que têm bagagem. Então, aquela senhora, aquela professora aposentada, que a vida inteira deu aula, estudou, né, conhece sobre história do mundo, geografia, lê jornal, lê revista, ela consegue dar os comandos que a gente chama de prompts muito melhores do que os jovens hoje em dia, que não tem bagagem, não tem leitura. Então está sendo um problema. Tanto é verdade que tem jovens que usam as inteligências artificiais como um instrumento de cópia, né? Dão prompts muito infantis que poderia fazer a mesma coisa no Google, por exemplo. Tá? Então, isso, na minha avaliação, é uma situação diferenciada que a gente vive. Quem está se beneficiando mais das ferramentas de inteligência artificial são as pessoas que têm mais bagagem. Eu não vou chamar nem de inteligência, vou chamar de bagagem, ter mais experiência. Então, isso é um fato. Isso é um fato. Então, eu acredito que a gente precisa ter na inteligência artificial um acompanhamento por parte da família e por parte dos professores. Exemplo, um professor hoje não pode mais pedir para estudante, vou pegar agora um estudante de faculdade, de universidade, o professor não pode mais pedir, como eu pedia, por exemplo, no passado, para ele fazer um position paper, para ele fazer um texto para trazer para a próxima aula. Não tem como. Por quê? Porque ele vai, quem sabe, utilizar da facilidade da inteligência artificial e vai fazer naquela hora, horas antes da aula. Então, isso muda um pouco essa forma de dar aula e essa forma de conexão com o professor. Então, isso a inteligência artificial me parece que atrapalha a sala e a aula, né? E o professor vai ter que saber lidar com isso. E isso quer dizer o quê? Que os professores e estudantes, eles vão ter cada vez mais que se auto-ajudarem, seja sob o ponto de vista nos aspectos éticos, sobre o ponto de vista das suas necessidades do dia a dia. Como é que você vê essa interação professor e estudante, em especial sobre o aspecto ético? Olha, vamos separar aqui. Primeiro a interação, depois o aspecto ético. Sobre a interação, eu fiquei 8 anos falando de educação, mas fora da sala de aula. Estava em outros ambientes. E quando eu volto, eu vejo que nós temos uma sala de aula muito diferente. Uma sala de aula de estudantes, que eu diria muito ativos, dinâmicos, querendo aprender. E uma sala de aula que o estudante não tinha mais caderno. Alguns não sabem o que é isso. Não tinha mais caneta, lápis, pasta nem se fala. E eles utilizam isso aqui como caderno. Isso é o caderno deles, que eles anotam aqui, gravam, fotografam o professor e, acima de tudo, esse é o grande instrumento. Então, só por isso já muda a relação do professor. Então, tem aquele professor, agora eu vou fazer minha propaganda aqui, eu tenho um canal no Instagram, chama
programa é o seguinte, onde eu tenho vários vídeos rápidos, né, de 3, 4 minutos que eu falo sobre educação. Um deles eu falo o seguinte: o professor, aquele do passado, que diz assim, ó, agora eu vou falar, no final vocês fazem perguntas. Isso não existe mais, porque a pergunta não é mais ao final. O mundo é da interação, é da relação, é de estar junto. Então, de novo, vem a questão. As aulas e o ambiente de sala de aula já vinha mudando com a inteligência artificial, mais ainda. No que tange a questão ética da inteligência artificial, ainda é um grande dilema, por uma razão muito simples. Hoje você tem algumas inteligências artificiais que avaliam os textos para ver se os textos foram produzidos por alguém ou por uma inteligência artificial. Mas mesmo assim elas ainda são falhas. Eu fiz um teste recente onde eu escrevi um texto e coloquei na inteligência artificial e perguntei: esse texto é de uma inteligência artificial? Eu que escrevi o texto. Deu 90% dizia que era. Eu disse, mas como foi que eu escrevi? O outro que eu peguei e fiz um prompt e a inteligência artificial escreveu. 90% não é de uma inteligência artificial, ou seja, a própria inteligência artificial tem seus problemas. No entanto, hoje sim, dá para saber se um texto é feito numa inteligência artificial ou não. Tem dicas para a gente avaliar isso, né? Então, o aspecto ético é como sempre foi. Não pode copiar, não pode fazer plágio, não pode roubar a ideia de outro. Então, a inteligência artificial está para ajudar e não para atrapalhar. Eu, volta e meia, escrevo um texto para colocar ou no meu Instagram ou mandar para alguém e vou lá no ChatGPT ou numa outra e digo assim, melhore o texto, corrija os erros de português, refaça o texto. Ele faz isso para mim. Então, é um professor à minha disposição. Às vezes até fica pior, entendeu? Então, tudo está para ajudar e não para substituir. Tá? Eu acredito que ainda o professor é insubstituível. No entanto, muda o papel do professor em sala de aula e muda o papel do estudante em sala de aula. Quer ver um exemplo? Minha aula passada, que eu não vou dizer quando, né, a última aula, mas não vou dizer quem, estava lá um estudante, eu ia falando, né, e ele ia digitando. Aí volta e meia eu ia do lado dele e ele estava conversando com o ChatGPT. Eu deixei. Afinal de contas, ele é grande, né? Deixei. Final da aula eu perguntei, cara, o que tu ficou a aula inteira? Tu estava na aula ou tu não estava? Ele olhou para mim e disse assim, professor, pode fazer qualquer pergunta sobre a aula. Eu estava na aula. Só que o que o senhor ia falando, eu ia conversando com o ChatGPT e batendo papo com ele sobre o que o senhor estava falando. Agora, o senhor lembra quantas perguntas eu fiz ao final da aula para o senhor? Eu assim, mesmo, fizesse umas 5, 6. O ChatGPT disse, pergunta isso para ele. Entendeu? Agora, imagina se eu fosse um professor tradicional e dissesse, ei, fecha o laptop, guarda o celular. Não pode mais isso. Hoje em dia, tem alguns países, alguns estados que ficam proibindo o celular em sala de aula. Olha, tudo que é proibido gera assim, uma curiosidade que alguém quer ver, né? Proíbe, então vamos... Não proíbe. Organiza a utilização, né? Prepare a utilização do celular, do laptop, do computador, a partir de um projeto pedagógico. E não proíba. Proibir não vai resolver, né? Então, eu acho um desperdício você hoje não usar essas ferramentas todas que se tem à disposição do estudante e do professor para melhorar a aula, né? Então, é isso. Mas realmente é uma grande verdade, né? Se você pegar hoje a capacidade, a velocidade, né, com que essa juventude trabalha, né, é algo que chega a assustar. Essa que é a grande verdade, né? Eu, antes de introduzi-lo aqui na nossa conversa, eu até fiz um comentário de uma participação recente minha num evento sobre educação, aonde, para a minha surpresa, alguns escolas, alguns países, inclusive, já estão revendo as suas matrizes curriculares e colocando como disciplina a inteligência artificial. Por outro lado, né, você vê que nós estamos vendo também em outros países
Hoje mesmo eu estava lendo algo, acho que se memória não me falha, foi a Suécia, de voltarem aos livros físicos, né? Depois de 20 anos, 30 anos, voltarem aos livros físicos. Isso também é um contrassenso em relação àquilo que vem contra a tecnologia que está sendo implementada ao longo desses anos. Como é que o senhor poderia abordar? E eu vou além, né? Veja que nós estamos falando sobre inteligência artificial num ambiente totalmente analógico, né? Um ambiente onde nós estamos aqui, eu diria até, se nós formos levar para o tempo, um ambiente anacrônico, né? Nós estamos num ambiente de livros físicos falando sobre inteligência artificial. E hoje, muitos países, muitas sociedades já discutem que nós temos que voltar para eles, né? E não por outra razão, até quando nós escolhemos aqui o nosso ambiente para poder conversar, né? Nós fizemos questão de fazer nesse ambiente exatamente para juntar aquilo que existe enquanto de antigo, né? de anacrônico, né? Como poderia ser, mas pensando exatamente no futuro, em tratando-se de inteligência artificial. Essa mistura toda aí, como é que eu sei que você é um cara que pensa em ambas as situações e consegue viajar muito por essas questões. Eu estou atrás de um livro, o meu filho, o Vitor, de 11 anos, que a escola passou para ele. Eu já fui nas livrarias tradicionais, eu já fui no sebo que vim aqui agora, antes passei, e eu estou louco para digitar ali no chat GPT o seguinte, fazer um prompt pedindo livro, entendeu? Pedindo livro. Né? Resuma o livro, fale sobre o livro, que ele vai me dar o livro, está lá o livro. Quer dizer, se está certo ou não está, é uma questão ética. Eu não comprei o livro, mas está lá à minha disposição e ele vai ter que usar e eu não acho o livro. Né? Entrei num site aí para comprar, não tem mais para comprar. E o ChatGPT pode fazer para mim isso. Então tem que saber usar. Agora, vou pegar o exemplo da Suécia, né? A Suécia, em termos de educação, está distante do Brasil, né? Quem sabe a Suécia já pode voltar aos livros, né? Mas nós nem chegamos nos livros ainda. Então, me parece que a gente pode fazer outros caminhos. Né? Eu acredito que o contexto ele precisa ser entendido. Ele não pode ser pretexto para fazer ou para não fazer, mas ele precisa ser entendido. Eu sou muito crítico a quando nós pegamos países e comparamos com o Brasil. Eu não posso comparar o Brasil com a Finlândia, por exemplo, que é um país muito pequeno, né, com um povo muito igual, quem sabe, num país como o nosso, que é grande em território, diverso em cultura, diverso em situação econômica, geograficamente, em tudo diferente. Então, cada um tem que fazer o seu percurso. É muito fácil a gente falar do outro sem falarmos da gente. Então, a gente tem que fazer o nosso caminho. Então, eu acredito que a gente, sim, a inteligência artificial pode aumentar a nossa velocidade no que tange à aprendizagem educacional. Sabe por quê? Porque o nosso país é um país onde as crianças, independente de questão socioeconômica, elas usam a tecnologia. Né? Seja ferramentas de busca, seja Instagram, Facebook, elas usam. Isso é tecnologia. As nossas crianças não leem mais manual quando ganham brinquedo, por exemplo. Já sai brincando. Quando baixam um joguinho, já sai jogando. Né? Eu pergunto para os meus filhos, quando baixam um novo, como é que vocês vão aprender esse jogo? Ele jogando. Né? Na minha época, aprendia lendo, depois ia jogar e assim por diante. Então, a gente vive num mundo diferente. E o mundo hoje é o mundo da tecnologia, o mundo da inovação, o mundo da velocidade, o mundo do diferente. E esse mundo precisa, aí sim eu vejo um problema, o acompanhamento do pai, da família, que isso é um problema no Brasil, e o acompanhamento dos professores. E deixar a turma voar. Agora imagina a gente voltar a um passado do livro pelo livro. Eu acho isso um retrocesso. Agora, eles podem fazer esses retrocessos. Por quê?
porque eles já resolveram todos os seus problemas sociais. Na Suécia não passa fome, na Suécia não tem morador de rua, que é pessoa em situação de rua, na Suécia não tem esses problemas que ainda nós não resolvemos. Então, como diria Betinho, né, tem que dar comida porque a turma não tem, a fome não espera. Então é a mesma coisa, vou usar essa metáfora. Não adianta a gente fazer o percurso tradicional que os países fizeram, não vai levar gerações. Então a gente tem que utilizar dos caminhos para dar grandes saltos de aprendizado. E eu acredito que a inteligência artificial vem dar esses grandes saltos. Tá? Imagina comprar livro para essa população inteira do Brasil. Um investimento milionário em livro poderia investir em tecnologia. Agora, calma lá, né? Para quem está nos assistindo entender. Quando eu passei pela Secretaria Municipal de Educação, nós melhoramos todas as nossas bibliotecas, nós colocamos livros de educação infantil em todas as salas de atendimento de educação infantil. Então, uma coisa não significa não fazer a outra, né? Quando a Suécia diz, vou voltar ao livro, ela não vai proibir a tecnologia, né? Ela pode proibir o celular, que é uma questão momentânea, enfim, mas na minha avaliação, tudo tem que caminhar com muita velocidade e com muita responsabilidade sob o acompanhamento dos pais, da família, né? E da escola e do professor. E essa questão da família, para mim, é uma questão muito desafiadora, né? Porque as famílias estão diferentes. Hoje em dia, o pai, muitas vezes, pai e mãe têm que trabalhar, chega em casa cansado, não dá atenção aos filhos e assim por diante. Ontem, vou dar um exemplo, só posso falar do que eu sei, do que eu vivo, né, e do que eu estou vivendo. Ontem, por exemplo, meu filho Vitor estava estudando porque tinha prova hoje, né? Minha mulher não estava em Tubarão com os pais. Ele, Vitor, vai estudar. Pai, dá para tomar a lição? Assim, dá, vem cá que eu vou fazer um monte de pergunta. Eu fiz as perguntas, né? Eu poderia dizer, pô, Vitor, eu tô cansado, já são 9h30, cara, vai dormir, tu estudou? Estudou, então tá bom, vamos ver o que vai dar. Entendeu? Dá trabalho ter filho, dá, mas dá muita alegria. Agora tem que acompanhar o filho. Tem gente que transfere os filhos e a responsabilidade da educação para a escola. Grande equívoco. Então, aquelas coisas tradicionais permanecem. A tecnologia vem, e a inteligência artificial vem a ajudar isso tudo e a facilitar, mas não facilitar para pular caminhos. Eu sempre digo para os meus filhos, quem vai fazer a prova lá, quem vai fazer a avaliação, é a pessoa. Não vai estar a inteligência artificial lá para fazer para vocês. Ela ajuda você a estudar, a ter novas possibilidades, mas quem vai fazer é você. E a pior coisa é quando nós mesmos nos enganamos, né? Ou seja, utiliza a inteligência artificial para fazer a redação e entregar para o professor. A pergunta é, e lá no mundo real, a inteligência artificial vai fazer por você? Não vai, né? Então, são os desafios, né? Tudo que a gente tem no mundo de inovação, ela gera os seus dilemas, né? Agora, retroceder jamais. Um passo atrás, como diz um conhecido, passa atrás nem para pegar embalo, entendeu? Porque vai que tu acostuma. Então, não, só para frente, só para frente. A vida é movimento para frente e não para trás. Sabe que esse exemplo, né, que está sendo muito mostrado da Suécia, eu não tenho dúvida nenhuma. E nesse primeiro momento, as crianças vão gostar, né? Porque é uma novidade, elas nunca viram um livro. Ah, sim. Mas, vão achar até legal. Vão achar até legal, mas com certeza, daqui a poucos dias, a poucos meses, elas nem vão voltar mais a buscar um livro. Por quê? Porque elas já estão acostumadas, né, com a velocidade do seu computador, do seu notebook, enfim. Mas, Maurício, diante de tudo isso, né, quais outros desafios, né, que você vê que a escola terá para a implementação dessa inteligência artificial? Eu acredito que o maior desafio é o desafio do professor. É o professor entender que o mundo mudou, o redor dele mudou, a escola mudou, e, principalmente,
Os estudantes não são mais alunos. Aluno é aquele ser que sentava, ficava paradinho, escutava o professor e aceitava tudo. Hoje o professor está falando, o cara está vendo, como deu o exemplo aqui do meu estudante que eu estava falando, ele estava no chat GPT batendo papo sobre o assunto que eu estava falando para ele. E no final gerou um monte de pergunta que o chat sugeriu que ele perguntasse para mim. Então, hoje é o aluno, não é mais aluno, hoje é o estudante, o andante, o caminhante, o perguntante, é aquele que instiga o professor, é aquele que faz diversas perguntas para o professor, é aquele que irrita no bom sentido o professor, é aquele que diverge do professor. E aquele que diverge do professor, e se o professor for inteligente, e se ele estiver nesse novo mundo, nesse novo contexto, o professor vai adorar, porque é na divergência que a gente chega a novas convergências. Então, o maior desafio, a meu juízo de valor, é o professor. Entendeu? O professor. Porque eu tenho, com todo respeito aos professores, adoro, eu sou professor, mas tem um monte de professor que fala um monte de coisa dizendo para os estudantes fazerem. Só tem um detalhe, o único que não faz é ele. Entendeu? Diz para o estudante ler, diz para o estudante estudar, diz para o estudante fazer isso, estudante fazer aquilo. E tem um ousado que diz, professor, o senhor faz? Continua usando aquele slide, continua fazendo o mesmo case, fazendo o mesmo estudo de caso, fazendo as mesmas coisas como o senhor sempre fez. E aí, professor? Então, Oswaldo, eu diria que, nosso presidente, que o grande desafio é esse. É fazer da sala de aula um ambiente de discussão, de aprendizado para o mundo real. Se hoje tudo está no computador, aquele professor que diz assim, não, vamos estudar isso que um dia vai ser necessário. Um dia? Que dia? Se esse dia nunca chega. Então, esse é o desafio. É o professor fazer com que sua aula se transforme numa aula atraente, atrativa. E é muito fácil você saber se o professor é um bom professor ou não. Se quando a aula começa, a turma está lá. Se quando a aula termina, a turma está lá. E se nesse meio a turma está prestando atenção e está com um sorriso, está com um rosto de empatia. É assim um bom professor, é simples. Né? Eu, na universidade, digo que as minhas aulas elas são divididas em 3 momentos neste século XXI. Quais são os momentos? Eu separo momento mundo real, teoria, que eu vou botar entre aspas, e aulas práticas. Mundo real, o que é? Eu levo gente para falar para os meus estudantes dos assuntos que nós vamos debater. Então, vou falar sobre negociação. Vou levar alguém que está falando sobre negociação? Não. Vou falar alguém que está negociando no mundo real. E eles começam a ver as práticas e aquilo é interessante. Depois eu entro com os conceitos e os meus exemplos. Quando eu entro com os conceitos, eu vinculo as palestras e eles, isso faz sentido, foi o que o cara falou, e assim por diante. E depois eles têm que praticar. E quando eles praticam, eles estão fazendo. Hoje em dia está comprovado. Como é que alguém aprende? Só aprende fazendo. Se não fizer, não aprende. Como que a gente vai aprender com o professor falando? Esquece. E aí a pandemia, eu sempre olho o lado bom da coisa, a pandemia ela atrapalhou um pouco a sala de aula. Por quê? Porque a pandemia ajudou os professores a melhorar sua competência no sentido de aprender novas habilidades, ou quem sabe descobrir habilidades que tinha, mas não sabia que tinha, que é mexer na tecnologia. No entanto, a pergunta é, muito bem, a pandemia foi embora. Se antes eu ia num computador e entrava numa aula online de ditongo, sei lá, dígrafo, encontro consonantal, mas hoje o professor está na minha frente. Qual é a diferença? Se eu posso ir lá em casa assistir a mesma aula. A diferença é que no computador, o professor, a aula é assíncrona, está gravada. Eu não pergunto para o professor. E aí é que o professor não entende o seu papel. O professor ainda pensa que o papel dele é dar aula de dígrafo, dar aula de encontro consonantal. Não, o conceito faz em 3 minutos. Agora os exercícios, as práticas, as vinculações ao mundo real, isso não tem na aula lá do ambiente. Porque eu não estou lá com o professor, e o professor está na minha frente. Agora, é responsabilidade do professor fazer a interação.
E não o professor falar assim, eu dou aula, mas a turma não se motiva. Eu dou aula, mas a turma não se mexe. Eu sempre digo, se a turma não se mexe e você não consegue fazer a turma se mexer, cuidado. Quem sabe o problema é você. Por mais que eu concorde com o que diz Nova, o Antônio Nova, que é um cara brilhante, que ele diz assim, eu não consigo dar aula para quem não quer aprender. É verdade. Mas a pergunta é, e por que o cara não quer aprender? Então é teu papel saber por que ele não quer aprender e por que ele fica na tua aula sem fazer pergunta, sem se envolver, sem. É tua responsabilidade. Você é o mestre ali, como o pessoal fala, né? Você é o cara que é o maestro daquela aula. Se você não consegue trazer o cara para a aula, alguma coisa tem. Entendeu? Alguma coisa tem. E isso, presidente Oswaldo, vale para qualquer nível de ensino. Qualquer nível de ensino. Tá? Seja na creche, ou seja na educação superior, lá no doutorado. É papel do professor o envolvimento. O professor tem que tirar o cara do seu habitat ali, né? Do seu modus que não se mexe. E o professor tem que fazer essa movimentação. É fácil? Eu diria o seguinte, fácil não é, porque qualquer um faria. Mas também não é difícil. Agora é um grande desafio. Agora o professor, em pleno século XXI, querer dar aula como dava lá para trás e falar que hoje os alunos são diferentes, é óbvio que os alunos são diferentes, pois o mundo é diferente, as pessoas são diferentes, tudo é diferente. Uma professora uma vez disse para mim, na minha época era muito bom dar aula, eu chegava tudo quietinho, né? Eu ficava quietinho, eu dava aula, e eu falei para ela, e eles aprendiam? Onde é que eles estão hoje? Porque ela pensa que lá na época dela, só porque todo mundo estava em sala de aula, as pessoas aprendiam. Não vamos longe. Hoje a capacidade do estudante hoje, em termos de informação, que ele tem informação, é muito mais do que a gente tinha na nossa época. Né? Não vamos longe. Ontem eu estava meu filho Vinícius, meu filho Vitor no carro, quando ele me fez uma pergunta, acho que era sobre atmosfera. Eu respondi para ele, eu não sei. Vê aí no Google o que é. Pergunta no chat GPT. E ele foi lá e nós três começamos a bater papo com ele. Eu aprendi com meu filho, eles aprenderam comigo, mas aprendemos com aquela biblioteca online. Na nossa época, Oswaldo, como era? Na Barça. Né? E como é que a Barça não está em casa? Deixei em casa, não está no carro. Vão lá olhar. Né? Então olha que fantástico o mundo que a gente vive. E tem gente que reclama. Reclama por quê? Porque não sabe usar as ferramentas. As ferramentas estão aí. O que tu fazes com ela é que é a grande questão. Então, respondendo de maneira objetiva a tua pergunta, a questão é, qual é o desafio? O professor. Eu tenho muito medo do professor que estraga o estudante. Entendeu? O estudante chega lá com aquela vontade extraordinária de ouvir o cara, de se envolver com a aula, e o professor estraga o cidadão. O professor com a sua forma do século passado, e quer que ainda o cara fique na aula. Ninguém aguenta, nem o professor aguenta. E aí ele quer que os alunos aguentem. Você sabe que eu não tenho dúvidas, até porque eu já tive algumas experiências conversando com alguns estudantes. Não vai demorar muito que o próprio estudante vai fazer opção pelo professor virtual. Não tenhas dúvidas. Hoje o chatbot, né, que é a inteligência generativa, é o professor virtual. Entendeu? E ao longo do tempo, esse professor virtual ele vai melhorando e qualificando as suas respostas. Entendeu? Eu não tenho dúvida que hoje, claro, esse é o meu jeito de ser, mas é muito mais desafiador hoje dar aula do que no passado. No passado, o professor era o único que tinha o livro. Os mais sacanas, vamos usar essa palavra assim, passavam o livro que nem na biblioteca tinha, né? Só tinha um exemplar que ele comprou, só saiu um, né? Para ninguém saber mesmo. Queria a resposta como estava no livro. Hoje, é em tudo quanto é lugar. O cara está dando aula. Um dia desse eu falei com o professor na universidade. Eu acho que que ele ainda não deixa o estudante usar o celular e pede para guardar. Eu acho que pede para guardar porque tu fica com medo, porque tu fica falando tuas coisas que sempre falou a vida inteira, e o cara agora pode pesquisar na hora se o que tu está falando faz sentido para o mundo, ainda está certo ou não.
Agora o cara guardou o celular, não pode mais pesquisar, né? Porque olha que aula fantástica. Eu estou dando uma aula e o cara diz assim, professor, isso aí que o senhor falou, mudou. Eu assim, como que mudou? A aula faz 20 anos sobre isso. Mudou ontem. Ontem mudou. Eu assim, não brinca. E aconteceu isso comigo. Eu faço assim. Agora vem tu aqui na frente. Tu continua a aula, eu sento no teu lugar. Pode continuar a aula aí. E eu espero que seja só sobre esse assunto, que sabe mais que eu. Entendeu? Fantástico! Entendeu? Porque o verdadeiro professor não é aquele que ensina. Isso é passado. O verdadeiro professor é aquele que aprende. E para aprender tem que ter um nível de humildade extraordinário, porque o cara pensa que o estudante que faz uma pergunta difícil, que tem a resposta melhor, não pode ele sair aplaudido. É por isso que eu falo, qual é o papel de um professor? É agigantar a turma, é deixar a turma grande. O cara, hoje eu fui para aula, mudei os conceitos do professor, sensacional! Para quem? Para todo mundo, olha o clima. Na próxima aula, como é que a turma vai vir? Vai vir sedenta para estar com aquela aula com aquele professor. Agora o professor que mudou o negócio e continua batendo, que é assim, quer que na aula seguinte o estudante pergunte. Não vai perguntar para quê? Sabe que o professor não vai mudar? Ou seja, professor só ensina. Tragédia. Professor hoje, mais do que ensinar, ele tem que aprender com os seus estudantes, né? Porque, de novo, sala e aula mudou. E a informação está aí para todo mundo. Né? Maurício, o professor, indiscutivelmente, você falou tanto do professor, né? Ele é o cerne de toda dessa evolução. Você é um professor universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. O que você imagina que as nossas universidades estão fazendo para transformar esse novo professor para este mundo da inteligência artificial? Boa pergunta, Oswaldo. As pessoas falam muito mal, muitas vezes, das universidades, sem saber o que as universidades falam. Seja as universidades particulares, seja as universidades do nosso sistema CAF, as universidades públicas. O pessoal, às vezes, critica a Universidade Federal. Eu quero dizer que a universidade não existe. Universidade não existe. Não existe. O que existe? O que existe são gente, são pessoas que lá estão. É isso que existe. Então, quando a gente diz, o que a universidade está fazendo? Nada, não tem que fazer nada. O que tem que fazer é o professor. É o professor assistir aqui esse nosso podcast e ver se alguma coisa faz sentido a ele, ele muda. E se não faz, tudo bem, segue. Então, não é... Esse é um equívoco que a gente tem na sociedade, ficar esperando, né? O que o conselho está fazendo para melhorar a educação? Nada. Entendeu? Quem tem que fazer são as escolas e o conselho ajudar. Então, eu sou muito crítico a isso quando alguém diz assim, o que é a universidade? Não, a universidade deve não atrapalhar. Mas a universidade o que é? Se são os professores. Então, respondendo a tua pergunta, o que a universidade deve fazer? Eu diria, o professor deve ver esse nosso podcast, se fazer sentido, passa para o outro, na nossa humildade, né? E se ajudar, e assim vai. Então, as pessoas precisam mudar dentro do seu contexto organizacional. Eu tenho uma disciplina lá na universidade que fala justamente sobre essas coisas, né? Não é o ente que muda, quem muda são as pessoas, né? Então, eu diria que a universidade e os professores, elas mudam junto, mas é o professor, é a pessoa, e não a instituição. A instituição é um papel, né? Um dia lá um presidente, junto com o Conselho Nacional, quem sabe, aprovou o papel, entendeu? Não existe, isso é uma ficção científica, é um papel. Então, pessoas, essa é a palavra-chave. É a pessoa que muda, ou não muda, né? Nós temos grandes desafios pela frente. Maurício, primeiro eu quero te agradecer imensamente por nos dar a gentileza de estar nesse nosso primeiro Conselho em Ação. Nós esperamos que esse seja o primeiro de muitos e diante de tudo que nós conversamos, você gostaria de acrescentar
deixar mais alguma mensagem, porque, na verdade, né, Maurício, estar com você aqui conversando para todos nós, é um momento de aprendizado muito grande, né? Você tem uma experiência fantástica, né? Apesar de muito jovem, né, Maurício? É verdade. Mas o Maurício tem... É verdade, a jovialidade, mas a experiência eu não sei, mas a jovialidade. Então, eu quero te agradecer profundamente e gostaria que você deixasse aí uma última mensagem para os nossos colegas. Olha, a última mensagem é dizer que eu adorei o nome do programa, como é que é? Conselho em Ação. Isso. Eu acho que o grande conselho que a gente pode dizer, dar para as pessoas que estão nos ouvindo e para os próximos podcasts, é que tem ação, tenha movimento. Vida é movimento, é ação, né? É não ficar parado, esperar que as coisas caem do céu, né? Cada qual na sua espiritualidade, religiosidade, né? E religião, né? Não adianta pedir a Deus, tem que pedir e fazer alguma coisa. Senão ele lá de cima fica dizendo, rapaz, o cara pede, eu não consigo ajudar porque ele não tem ação, ele não tem movimento. Então, cada qual na sua tem que ter o pedido e tem que ter a ação. Creio que esse fica o grande conselho, né? O conselho em ação só se dá na vida em movimento, com uma transformação efetiva nas tuas ações. E pensando assim, hoje eu sou melhor do que ontem, mas eu tenho que ter humildade em reconhecer que eu preciso aprender, porque hoje eu sou pior que amanhã. E lembrando que amanhã é um porvir, que depende das ações que eu faço hoje. Então não adianta fazer ações que não me levem a um futuro melhor. Esse é um belo conselho, me parece. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Em nome do Conselho Estadual de Educação, quero agradecer a todos que puderam estar conosco. E fica aqui o convite. Nosso próximo tema do nosso Conselho em Ação será um tema também muito importante. Na verdade, nós escolhemos 2 temas que foram recentemente objeto de discussão no Conselho Estadual de Educação. O primeiro deles foi o da inteligência artificial. E o outro é sobre o racismo no ambiente escolar. Então, nossa próxima conversa será sobre o racismo no ambiente escolar. Muito obrigado e até uma próxima.